O título desse vídeo chamou a atenção e é exatamente sobre isso o tema dele. Pênis torto atrapalha na hora da relação? Meu nome é Débora Martins, eu sou sexóloga e o meu grande objetivo é fazer com que a sua vida sexual seja feliz e prazerosa. E é claro que todos nós sabemos que os homens eles têm aí uma certa curvatura no pênis. E aqui eu quero falar que essa curvatura até 25 graus ela é normal, por incrível que pareça, seja para a direita ou seja para a esquerda. Então, o homem ele sempre vai ter aí um cantinho onde ele acaba guardando o seu documento e essa curvatura muitas vezes ela até facilita esse processo. Então, até 25 graus fica tranquilo que é super comum e se você é mulher também fica super tranquila. Agora, Débora, até que ponto essa curvatura ela é tranquila e ela é saudável? Olha só, existe uma curvatura natural, né, de cada homem, então como eu acabei de dizer, que é até de 25 graus, mas existe uma doença chamada perioni. Ela é do pênis torto e o que é isso? É adquirida em algum momento da vida, basicamente é uma fibrose no pênis. E essa doença de perioni, aí sim, muitas vezes precisa até de cirurgia e ela sim atrapalha. Agora, a curvatura que você tem desde sempre, ela não é uma curvatura aí, digamos, defeituosa ao ponto de precisar de tratamento. Só para nível de esclarecimento aqui, eu quis falar sobre isso para você. Agora, é importante eu também te alertar que, Débora, por que o pênis ele fica torto em um homem na fase adulta? Basicamente por trauma e olha só, até mesmo na relação sexual. Então, sabe aquela penetração, aquela sentada mais forte? Pois é, vocês precisam tomar cuidado com isso, que pode ser sim, sabe aquela história de quebrar o pênis? Então pode ser que você adquira aí uma fratura que vai deixar o pênis um tanto quanto torto e isso sim vai e pode dificultar a sua relação sexual. E aí eu fico só imaginando a cena, né? Imagina ali um casal tendo relação sexual e dependendo da posição e dependendo do movimento, machucar o pênis até o ponto de causar um trauma. Eu não consigo nem imaginar a dor que isso possa causar no homem. E quando se fala sobre pênis torto, uma das perguntas que eu mais recebo, Débora, o homem que tem o pênis torto, ele pode ter disfunção erétil psicológica, ou seja, essa tortura do pênis, ela pode causar uma falta ou uma dificuldade na ereção? E aí, mais uma vez, eu vou comparar a doença se for perioni e se for uma questão mais congênita. Se for a perioni, sim, pode causar uma dificuldade com a ereção, porque essa doença, ela dificulta a circulação de sangue na região genital. Se for uma formação congênita, ou seja, desde quando você se entende por gente, então não, porque tem uma circulação sanguínea normal. Então você já pode até analisar aí. O seu pênis, ele é torto demais e também você tem dificuldade com a ereção, então já fica um convite aqui para você fazer uma visita ao seu urologista e fazer uma análise mais detalhada sobre isso. Inclusive, os urologistas que analisam isso, eles têm uma régua, literalmente uma régua para medir essa curvatura do pênis para ver se está aceitável ou não. E até mesmo alguns deles, ou se não todos, eu até conversei com um urologista sobre isso, que eles pedem para o paciente fazer um videozinho ali com o pênis ereto para saber o quanto tem essa curvatura. Então, é sempre interessante. Se você percebe que tem uma curvatura mais do que o normal, mais do que o convencional, e aliado a isso, você tem uma dificuldade com a ereção, então é interessante você procurar um urologista. Agora, aqui eu estou falando da falta de ereção quando é por uma questão mais fisiológica, tá? Como essa aqui da perionia. Eu não estou falando de uma dificuldade com a ereção psicológica. Isso é um assunto que daqui a pouquinho eu vou abordar de maneira mais incisiva com vocês. Agora, se você tem um pênis só um pouquinho tortinho, ou para um lado ou para o outro, e a circulação sanguínea está normal, e você tem ereções, então, por exemplo, você tem ereção pela manhã, você tem ereção em outros momentos, você tem ereção ao se masturbar, e você só perde na hora da relação,
Então, nesses casos, meus queridos, a questão não é fisiológica e sim psicológica. É muito importante você, se precisar, anote aí no seu caderninho para saber essa diferenciação. Agora, Débora, quando é que eu devo tratar? Quando é que eu devo buscar ajuda? Então, o primeiro indício é esse que eu comentei aí no tópico anterior. Né? Se você sente dificuldade com a ereção e se você percebe que esse estar torto é mais do que o normal, é mais do que o convencional. Agora, se você não consegue penetrar e isso pode causar dor tanto em você quanto na sua parceria, esse também é um sinal um tanto quanto importante. Eu vou falar uma coisa para vocês muito importante. Eu já atendi paciente, né, mulher, com dor na relação sexual e a princípio a gente começa a abordar ali dispareunia, vaginismo, né? O que é o vaginismo só para nível de conhecimento, tá? Eu não vou me aprofundar aqui. Vaginismo é quando a mulher ela tem uma contração involuntária dos músculos vaginais e essa contração causa dor e desconforto na hora da penetração. Pois bem, e aí a mulher ela veio tratar, né? Ela veio buscar tratamento. Só que ao passo que a gente foi ali tendo as consultas e fomos conversando, o que foi identificado? Que o parceiro tinha o pênis muito torto. Como ela não tinha tido relações com nenhum outro homem, ela não tinha um parâmetro de comparação. Ela só tinha o parceiro. E na verdade a dor na relação sexual vinha porque ele tinha o pênis muito torto e não porque ela tinha vaginismo. Então, se de repente você está em uma relação sexual onde você tem os sintomas anteriores que eu comentei, dificuldade com a ereção, você percebe que é torto, você não consegue penetrar e além de não conseguir penetrar ao passo que você tenta, a parceria sente dor, então é um sinalzinho de alerta aí para você procurar ajuda. Não deixa de procurar ajuda, porque aí você precisa tratar. Agora, para nível de curiosidade, você sabia que 60% dos homens guardam o documento do lado esquerdo? Pois é, só a fim de curiosidade. Então, se você é um desses homens, né? Se você faz parte dessa estatística, já curta aí e compartilha esse vídeo, porque eu tenho certeza que alguém vai precisar ouvir sobre isso. Então, basicamente, o que você precisa analisar? Se você tem dificuldades com a ereção e se você tem dificuldades com a penetração. Então, como o tema desse vídeo ele fala sobre pênis torto dificulta a relação sexual, a resposta é sim, se for muito torto. E se for muito torto, aí você precisa procurar ajuda. Se você quer saber mais conteúdo sobre sexualidade e relacionamentos, coloca aqui na descrição, no comentário desse vídeo, que eu farei novos conteúdos direcionados para você. E também inscreva-se no meu canal, nas minhas redes sociais, ative as notificações para você receber toda semana conteúdos novos, tanto para homens quanto para mulheres e para relacionamentos. Um grande beijo para você e até o nosso próximo conteúdo. Abraço!